Então, sejam todos bem-vindos. É uma alegria ter todos vocês aqui. E hoje nós vamos já começar com uma pergunta que o Anderson fez para nós. Ele perguntou assim: como que a gente faz para tomar os nossos pais? Então, o Bert Hellinger, ele era um alemão, né? E ele achou tão interessante que aqui no Brasil o verbo tomar não significa que a pessoa vai usar aquilo, não significa que a pessoa. Que aqui no Brasil, assim, se você receber um presente, você não gostar, você joga no lixo, dá para outra pessoa, né? Então você só pega o presente, mas não toma ele. E aí ele achou engraçado isso, porque na Alemanha o verbo tomar é tomar mesmo. Se alguém te dá um presente que você não gosta, você vai usar o presente, você vai ficar com aquele presente. Então ele usou essa palavra tomar os pais, é meio parecido com tomar água. Quando você toma água, estou até com água aqui. Quando você toma água, a água entra dentro do seu corpo, né? E quando você, o Bert fala que para tomar os pais é tomar eles na alma de verdade, sejam o que quer que eles tenham feito, mesmo que os nossos pais, pelos pontos de vista da nossa sociedade, vamos supor que o pai era um ladrão, a mãe era uma garota de programa, que para nossa sociedade não são boas pessoas, né? Mas mesmo que os pais tenham tido esses destinos difíceis, mais pesados, nós precisamos tomar esses pais do jeitinho que eles eram. Então, tomar os pais é assim, eu posso não ter aceitado que os pais me abandonaram, que os pais bateram em mim, que eles me maltrataram. Eu posso não aceitar isso, mas eu tenho que concordar com isso. E concordar é diferente de aceitar, né? O concordar é um acordo. Então, quando você vai lá no judiciário, às vezes o acordo que foi feito você não achou tão bom, mas teve que fazer um acordo entre as partes para que tudo pudesse ficar em paz, né? Então, receber os pais, tomar os pais, é isso. Tomar aquele pai e mãe do jeitinho que eles eram, sem tirar e nem pôr. Tá, Anderson? Que beleza. Entendi, sim. Alguém mandou alguma coisa aqui para mim no chat, mas eu nunca consigo. Eu não sou muito boa de ler o chat e falar. Então, se vocês puderem, todas as vezes que vocês têm pergunta, abrir o microfone ou erguer a mãozinha e para que você possa fazer a pergunta, para mim é melhor, porque senão passa, sem querer eu passo sem ver. Aqui ela está falando, olá, boa noite, está um pouco baixo o áudio. Eu acho que pode ser aí, no seu celular, porque aqui vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu estou Tá ouvindo tudo bem. ok. Eu queria, eu queria ser um pouquinho mais preciso com a minha pergunta também. E como seria, tipo assim, o processo gradativo na rotina, no dia a dia? Como eu faria para eu me posicionar e, tipo assim, me colocar num posicionamento de receber, seja o que for do meu pai e da minha mãe, sabe? É assim, diariamente você estar disponível para receber. Os seus pais, por exemplo, estão vivos? Você mora com eles? A minha mãe deixou o corpo tem 3 anos e eu moro com meu Com o pai. Então, assim, é receber o pai do jeitinho que ele é, com todos os defeitos que ele tem. Vamos supor que ele trouxe uma madrasta para dentro de casa, você recebe a escolha dele, você recebe, mesmo que você não concorde com a escolha dele, você apenas Existe recebe. alguma frase que eu possa usar como âncora? Você tem o quê? Uma frase? Se existe alguma frase que eu possa usar para poder, sabe? Porque é receber tudo, né, dele. É simplesmente a frase que eu uso assim. Para mim tá tudo bom do jeitinho que vocês foram. Para mim as escolhas de vocês está tudo certo. Aqui no sistema familiar eu sou muito pequena, vocês são grandes. Eu não tenho que julgar vocês por nada, nenhuma escolha que vocês fizeram. Então, assim, é uma frase. Você Também pode não usar pode ter uma pena. frase. Oi? Também não pode ter pena, né? Eu lembro que você falou. Isso mesmo.
Porque assim, os pais são grandes no sistema. E eles são mais fortes que nós, embora a gente ache que eles são mais fracos. Porque tem pais que eles estão fora dos próprios lugares dentro do sistema. Então, tem pais que estão infantilizados, mas não quer dizer que eles não são fortes. É que eles estão num papel errado dentro do próprio sistema e que eles ainda não sabem o lugar deles. Na alma, os pais são gigantescos. Tá? Uma forma que pode também ajudar, e como é que a gente percebe que a gente está errado? Não é errado, que a gente está fora do nosso lugar dentro do sistema. Como é que a gente percebe isso? A gente percebe pelos efeitos. Então, toda vez que a minha vida fica meio fora do cabo, sabe? Quando as coisas começam a acontecer demais, coisas estranhas, ou uma doença atrás da outra, ou falta de dinheiro, ou começa a ficar com raiva de todo mundo, começa a ficar emocionalmente desequilibrado, eu sempre faço essa pergunta, se aquele sintoma que está chegando ali, se é porque eu estou fora do meu lugar. E muitas vezes eu não consigo ficar consciente que eu estou fora. Né? Aí eu chego diante, porque os meus pais já se foram, os dois, né? Então eu faço uma longa reverência daí aos dois. E às vezes eu faço uma longa reverência também aos meus avós, bisavós, tataravós, todos os que vieram antes deles. Então isso também pode ajudar. Às vezes não é uma palavra, mas uma reverência é assim, fisicamente, a gente se curvar assim, sabe? Em encontrar dentro do coração um lugar de gratidão por eles. Perfeito. Sim. E à medida que eu faço isso, eu também posso harmonizar em casa, né? Também a vida deles, que meio que eles voltam para o lugar deles, através de mim. Sim, o nosso lugar dentro do sistema, ele é muito leve para nós. Porque daí, assim, quando a gente entra nesse lugar Todos onde a uma gente vez. concorda com eles, do jeitinho que eles Okay. são, a nossa mente para de entrar num litígio, numa guerra com eles. Então, assim, eu fico me policiando às vezes, porque na minha família foi uma família muito desestruturada, muito fora do carro, tudo. Já começou lá através já dos meus avós até antes, né? Então a gente, quando eu era criança, adolescente, a gente ouvia aquelas histórias estranhas sobre as pessoas da família. Tinham feito coisas esquisitas, né? Um que matou, outro que roubou, outro que fugiu com a mulher do fulano, outro que que abusou de criança. Então, nos sistemas familiares tem de tudo. Aquela que fugiu, o marido do vizinho, sabe? Então, essas histórias que às vezes a gente ouvia, e às vezes a gente ouvia essas histórias e ficava com esse julgamento. Então, na minha família, quando reunia e começavam a falar, eles falavam muito mal dos antepassados. Né? Inclusive, achavam, por exemplo, que a pobreza que a gente vivia era culpa de algum antepassado. E eles sabiam, inclusive, qual era o antepassado que era culpado, que eles achavam que era culpado. Então, eu cresci ouvindo coisas estranhas sobre os meus antepassados. E aí, assim, não me conectava com carinho por eles, né? Nunca me conectei. Aí, quando eu conheci a constelação, aquelas lembranças ainda vinham quando eu comecei com os cursos de constelação sobre eles, né? E as mágoas de alguns antepassados também vinham. 8 anos depois, hoje eu não tenho mais, eu limpei isso do meu coração. Eu simplesmente agradeço a vida que eles deram aos meus pais, agradeço a vida que eles deram aos meus avós, e para mim isso é suficiente. É assim, é abrir o coração, Anderson, é deixar o coração tão grande que possa caber qualquer coisa esquisita que aconteceu na família, sem que a gente precise julgá-los. Porque, Anderson, o que faz a gente se emaranhar no sistema e começar a carregar coisas pesadas no sistema é o julgamento. Julgou eles, achou que a gente está certo e eles estão errados, ferrou.
principalmente quando se Nossa. trata dos grandes do sistema. E aí, quando a gente É, larga esse julgamento de lado, uma das coisas que vai acontecer, a gente começa a ter muito sucesso. Sucesso na profissão, a gente começa a ter uma saúde mais plena, a gente começa a ter sorte na vida, sabe? Aquelas pessoas que você fala assim, nossa, mas que sorte, tudo não dá certo, é porque você tá no seu lugar, né? porque está no seu lugar dentro do sistema. O nosso lugar, ele é muito importante dentro do sistema. Então, muitas vezes também, quando eu percebo que eu estou fora, que a gente sai fora do lugar sem perceber, né? Bastou, assim, lembrar de alguma coisa do passado. Por exemplo, esses dias eu percebi que tinha saído fora. Porque como a minha mãe morreu, eu tinha 9 anos de idade, esses dias eu comecei a sentir uma saudade dela fora do normal, porque ela morreu no dia 21 de setembro. Então, meio que eu trouxe à tona uma saudade, mas era uma saudade doída, do jeitinho que eu sentia quando ela morreu. Isso é uma exigência de um filho. Não achar que uma mãe pode morrer. É uma exigência, sim, descabida. Porque todo mundo tem direito a ir embora a hora que quiser, né? E aí eu falei, nossa, mas essa tristeza tá demais. Eu fiquei uns 3, 4 dias meio incomodada, assim, que eu não sabia mais o que fazer com tanta tristeza. Uma choradeira, e eu via ela, e eu sentia saudade dela. Então, aí o que eu fiz? Falei, tô fora do meu lugar de novo. Eu tô numa exigência lá da infância, uma exigência que, quando eu era criança, eu não aceitava que ela tinha morrido, de jeito nenhum. Eu chorava de manhã, de tarde, à noite por 2 anos. Eu dei muito trabalho para todo mundo, porque eu fiquei só chorando e só adoecendo, né? E aí eu falei assim, não, agora essa criança lá, essa minha criança do passado, eu preciso fazer um exercício de abraçar ela, cuidar dela, falar para ela que embora a mamãe morreu, deu tudo certo. Então meio que eu fiz assim imaginava eu pequena de novo e falava para ela, olha, eu tô aqui para cuidar de você, tá tudo certo. A mamãe morreu, mas deu tudo certo, né? E às vezes aí eu faço um exercício mental de imaginar a minha mãe, tipo assim, gigante mesmo, bem enorme, como se a cabeça dela estivesse batendo lá no céu. E eu bem pequenininha no dedinho, no dedão dela, assim, bem pequenininho, sabe? Assim, o meu inconsciente entende que eu sou pequena e ela é grande, entende que eu não tenho como trazê-la de volta, que eu preciso concordar com o destino dela. Sim. Mas o meu adulto com 51 anos ainda de vez em quando entra nessas noias de não concordar muito que ela partiu, É. né? E entrar num luto de novo. Então, tomar os pais é bem isso, Anderson, é concordar com eles do jeitinho que eles são, sem querer mudá-los. E sem achar que as escolhas deles foi certa ou errada. Tá? Obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta para a gente poder começar a nossa aula? É só abrir o microfone e fazer a pergunta. Estou aqui para responder vocês à vontade. Então tá bom, já que ninguém fez perguntas, então vamos começar a nossa aula de hoje. Deixa eu pegar aqui. Hoje eu escolhi um tema bem interessante, que é sobre. Sempre falo a referência, né, da onde eu tirei a aula. Então, é esse livro aqui que a gente vocês já estão vendo há alguns dias. Ele chama O Amor no Espírito. É um livro escrito pelo Bert Hellinger. Então, eu estou tirando os temas das nossas aulas desse livro esses dias. O interessante é que o Bert Hellinger falou muito sobre culpa e inocência. E hoje eu vou ler um texto para vocês, onde ele dá uma explicação o que é essa culpa e inocência que existem dentro do sistema familiar. Porque eu já expliquei para vocês que o sistema familiar tem uma memória, e essa memória é como se fosse um Google gigantesco, né? Um Google muito grande, onde tudo que os nossos antepassados viveram está gravado nesse Google. Então, tudo que aconteceu
entre culpados e inocentes dentro do sistema está gravado lá. Está gravado nesse Google gigante, né? Então, é tão importante a gente reconhecer essas dinâmicas, porque essa dinâmica de culpa e inocência, ela está muito oculta dentro da gente, tá? Muitas vezes se faz coisas terríveis e fica de consciência leve, né? Fica assim inocente naquilo que aconteceu. E muitas vezes essa inocência, esse não se responsabilizar pelos acontecimentos, se a gente não se responsabilizar pelos acontecimentos, o que acontece é que isso vai ficar gravado nesse Google. E aí a gente vai embora, aí chega aqui no planeta, o nosso bisneto, tataraneto, eles vão acabar tendo que lidar com essas questões que a gente não resolveu, porque a gente escolheu ficar inocente. Então, o Bert fala assim, ó, culpa e inocência nos relacionamentos. Isabel, daqui a pouco eu abro para você fazer pergunta, tá? Espera só um minutinho aí. As relações humanas começam com o dar e tomar. Olha que interessante, né? Vocês não sabiam o meu tema, mas o Anderson fez pergunta exatamente do tema que eu tinha trazido. Por isso que eu acho encantador esse campo, sabe? Eu acho muito encantador, porque ele acionou o campo do que eu ia falar antes da aula. Pra você ver como a gente está sincronizado, né? É muito legal mesmo. As relações humanas começam com o dar e o tomar. Do mesmo modo, com o dar e o tomar, começam também nossas experiências de culpa e inocência. Pois quem dá tem também direito a reivindicar, e quem toma sente obrigado. A reivindicação de um lado e a obrigação do outro constituem para toda a relação um modelo básico de culpa e inocência. Esse modelo está a serviço da troca entre o dar e o tomar. Aqueles que dão e aqueles que tomam não descansam até que se chegue a um equilíbrio. Isso significa que aquele que toma tem que ter uma chance de dar e aquele que dá tem igualmente a obrigação de tomar. Ilustro isso com um exemplo. Então, é assim, lembra que eu expliquei que o Bert percebeu que existem 3 leis que regem o sistema, que é a ordem, o pertencimento e o equilíbrio entre as trocas? Então, o dar e o tomar tem a ver com essa lei do equilíbrio entre as trocas, né? Então, os pais nos dão a vida e a gente toma a vida. Os pais nos dão carinho, a gente toma carinho. Os pais batem na gente e a gente toma a surra que eles deram, entende? Simplesmente assim. É um dar e um receber. Mas vocês lembram que eu já falei que o único lugar onde a gente não tem como devolver nada é no relacionamento com os nossos pais, avós, bisavós, tataravós, porque eles são muito grandes no sistema. Eles dão e a gente recebe o que quer que eles tenham dado, do jeitinho que eles nos entregaram. Já que o resto do planeta Terra aí tem equilíbrio de trocas, tem um toma lá da cá, entre primos, irmãos, patrões, amigos, em todos os outros relacionamentos, né? Tem que ter equilíbrio de trocas. Um dá e o outro recebe, um dá e o outro recebe. Quando um resolve só dar ou outro resolve só receber, é que a gente começa a ter as grandes dificuldades nos relacionamentos. Agora ele vai dar uma explicação sobre essa coisa da culpa e da inocência, né? Que ele tá, depois desse texto, ele fala assim, que ele vai ilustrar com um exemplo. Ele vai agora ilustrar como um exemplo a compensação.
Um missionário na África estava sendo transferido para outra região. Na manhã de sua partida, recebeu a visita de um homem. Ele fizera uma longa caminhada para se despedir do missionário e oferecer-lhe uma pequena quantia em dinheiro, equivalente a alguns centavos de dólar. O missionário percebeu que o homem queria agradecer-lhe por tê-lo visitado muitas vezes, quando estivera doente. Sabia que aquela quantia era uma grande soma para ele. Assim sentiu-se inclinado a devolver-lhe o dinheiro e ainda a dar-lhe mais algum de volta. Porém, pensou, melhor pegar o dinheiro e agradecer. Quando recebemos algo dos outros, por mais belo que seja, perdemos nossa independência e inocência. Ao receber algo, nos sentimos em dívida com o doador. Experimentamos essa dívida como desconforto e pressão. E procuramos nos livrar dessa pressão dando algo de volta. Não se toma sem esse preço. A inocência, ao contrário, é experimentada como prazer. Nós a sentimos como reivindicação quando damos sem ter recebido, ou quando damos mais do que recebemos. E o sentimos como leveza e liberdade quando não estamos obrigados a nada. Por exemplo, quando de nada precisamos ou nada recebemos de um modo especial. Quando tenho recebido, também retribuímos na mesma medida. Conhecemos 3 atitudes típicas para alcançar ou manter essa condição de inocência. Então, o Bert, ele fala que os relacionamentos vão depender da gente ser bom de trocar. Quando um casal, por exemplo, se separa, assim, o Bert fala, quando um casal se separa, 100% das vezes não é por falta de amor, é por um excesso de amor. Tem alguém no relacionamento que exagerou na dose. Se doou tanto, se deu tanto no relacionamento, que daí se torna uma cobrança com o outro. Aí o outro não consegue entregar a quantia que aquela pessoa entregou durante o relacionamento. E aí é que o casal se separa. E muitas vezes, o jeito de dar um troco para o outro que entregou exageradamente é a traição. O Bert Helling tem uma frase sobre a traição que é bem interessante. Sai do casamento aquele que recebeu demais. É forte isso, né? Então, assim, a pessoa que recebeu demais, quando ela recebe demais, ela vai ficar inocente naquele recebimento, porque ela não precisou equilibrar com a outra pessoa tudo que ela recebeu. E aí um jeito dela dar o troco para a pessoa que deu demais para ela é traindo essa pessoa. E isso não é só no relacionamento de casal. Quantas de vocês ou tiveram uma empregada ou tiveram uma faxineira que vocês gostavam tanto dela, que vocês, além do salário, vocês enchiam ela de presente, vocês faziam exageradamente por ela, davam comida, davam presente, e depois elas entraram elas entraram na justiça contra vocês, ou então roubaram alguma coisa da casa. Quantas e quantas vezes é assim? Exatamente porque houve desequilíbrio das trocas. Kátia, pode falar. Eu acho que a Isabel que queria falar antes. Parece que a Isabel caiu. Tá. Isso é bem verdade, né, Patrícia? Né, eu até ouço sempre da minha mãe, né, que parece que quanto mais a gente oferece, menos valor a gente acaba tendo. E isso na vida, relacionamento, trabalho,
né, filhos, amizades no geral, né? Então, assim, é uma coisa que a gente fica se perguntando, por que que a gente fez tanto e recebeu tão pouco? E agora você falando isso, começou um monte de coisas vir na minha cabeça em relação a relacionamento, a trabalho, a família, que realmente às vezes a gente se dedica tanto, se doa tanto e tem pouco retorno. E aí você observa que pessoas que fez muito menos têm um retorno muito maior das outras pessoas, né? Pois é, isso cabe a tudo, sabe? Por exemplo, pais que exageram na dose, eu fui uma mãe que exagerei na dose, sabe? Sabe, as minhas meninas, elas não podiam nem, elas nem pediam assim o cardápio, eu já sabia o que elas amavam comer e vivia mimando elas e vivia, sabe, no exagero. Sempre, até que o meu segundo marido, um dia, ele mostrou para mim, ele falou assim, pelo amor de Deus, como que pode você exagerar tanto? Elas podem ir a pé, por que que você pega o carro e leva? Sabe? Eu falei, não é possível, ele deve estar com ciúmes das minhas filhas. E aí o meu professor de constelação mostrou a mesma coisa, o exagero. Aí, como eu já dei a vida a elas, e elas não têm como equilibrar isso comigo, não tem como devolver nada, o que aconteceu foi que uma delas se afastou de mim para valer, porque tá com uma dívida gigante comigo, entende? Então esse que é o problema. O doador, Kátia, é aquele que ele fica, como que eu posso dizer? Ele fica de consciência leve, ele está fazendo a parte dele, ele está entregando bastante. E aí é a hora que vai, essa consciência leve, ela vai pesar mais para frente. A gente vai receber um troco daquela pessoa, porque quando você exagera na dose, o que acontece é que você tira a dignidade da pessoa, você tira a força dela. É a mesma coisa aquela metáfora que falam se você pegar a borboleta e quando ela está dentro do casulo, abrir o casulo, fala, coitadinha, deixa eu abrir o casulo com ela não vira borboleta, né? Porque você foi lá fazer ela precisa trabalhar aquele desafio de sair ali do casulo para ela poder desenvolver músculo. Mas Que nós bom. estamos num momento exagerado com os filhos. É inacreditável como nós estamos exagerando com o filho. A gente está exagerando com cachorro, com gato, né? O exagero no dar. Mas que bom que nunca é tarde para a gente descobrir isso e tentar mudar, né? E uma das coisas difíceis, Kátia, quando a mulherada chega aqui e eu mostro para elas que o relacionamento afetivo está desequilibrado. Então, o marido ou o namorado, ou os relacionamentos homoafetivos, né? É assim, um tá dando muito pouco no relacionamento, né? E o outro tá dando demais. E aí, assim, a pessoa não entende que para o relacionamento não quebrar, aquele que tá dando demais vai ter que baixar no mesmo nível do outro. E como isso é difícil, tá? Então, o outro, por exemplo, um exemplo bobo, o outro ganha muito menos, né? Hoje nós mulheradas estamos ganhando mais, então a gente está contribuindo mais com dinheiro na casa. Aí aquele marido chega lá com R$ 2.000 por mês. Só que daí a gente entrega para ele casa, comida, roupa lavada, passado, final de semana eles ficam lá de boa, tomando cervejinha. Vai desequilibrar o relacionamento completamente. Completamente. Então a gente vai ter que dar uma equilibrada, porque o equilíbrio não é com dinheiro, sabe? A gente vai ter que dar uma equilibrada. Eu, por exemplo, como meu marido ficou desempregado por 5 anos, o que eu fiz? Eu mandei a faxineira embora. E daí fui chamando ele para ajudar, para poder equilibrar, porque senão, nesses 5 anos que ele ficou desempregado, nós íamos acabar nos separando. Então, aí eu comecei a falar que a comida dele era maravilhosa, e elogiar ele. Eu chegava em casa, ele tinha feito a comida, entende? Que ele tinha que equilibrar a comida. Então, relacionamento de casais é equilíbrio de trocas. Quem entender disso vai viver super bem com a pessoa afetiva, se entender o equilíbrio de trocas. É um toma lá da cá, é um dar e receber, entende? É a Isabel que abre o microfone, Isabel. Desculpa eu ter deixado você tanto tempo aí esperando. Eu entendo, Patrícia.
Você falando agora sobre equilíbrio de droga, pelo processo que eu tenho passado, né? Problema amigável. Do nada o amigo cobrou tudo, e aí eu fico, né, buscando fórmula que eu possa estar aquela de volta, mesmo sabendo que eu errei, eu falhei. Até depois eu quero conversar com você no PB, para você ir me orientando, porque é muito difícil. Peraí, como tem muito barulho aí, eu não entendi muito bem. Peraí, que eu não entendi muito bem a sua pergunta. Então, assim, pelo que eu entendi, você tem um amigo, é isso? É um amigo e houve um desequilíbrio de trocas. E você que errou, é você que está devendo algo para essa pessoa? Isso. É algo de dinheiro? É algo... E aí eu começo. O que é? Eu só quero saber o que é. Você está devendo dinheiro? O que você está devendo para essa pessoa? Não é dinheiro. Não pedir desculpa, perdão, para que essa pessoa se aproxime novamente. Então, tá. Entendeu? Para Eu que ela se aproxime. vou responder para você. E quando eu magoei, eu estava passando pelo momento daquela que tem na instalação, a manteiga, que a gente não a gente solta, né? E quando a gente cai na real, a gente vai ver que errou, porque a gente não estava no erro. Mas depois, quando eu aprendi que existe isso, o sentimento cego, que a gente magoa sem ver, Eu vou só entendeu? parar um pouquinho, Isabel, o seu microfone, que está vindo muito barulho daí, para que eu possa responder para você, tá bom? Obrigada. É assim, existe o equilíbrio de trocas quando a gente magoa alguém, né? É assim, a gente pedir desculpa só não vai adiantar. Tem pessoas que elas não vai adiantar nada se a gente pedir desculpa. Então, eu vou dar um exemplo assim para você de duas crianças pequenas. Isso é um exemplo que o meu professor de constelação ele contava para nós. Porque na constelação familiar existe a constelação na área da educação, onde a gente tem um curso de constelação para o professor e o educador aprender a lidar com as questões que acontecem nas escolas. Então, ele conta uma história assim, que uma professora contou. Então, duas crianças pequenas brigaram na escola, mas brigaram mesmo de se machucar. E eram muito amigos. E aí, quando a gente era criança e isso acontecia, o que lá na escola fazia? E os nossos pais também faziam a mesma coisa. Não queriam nem saber quem é que era o culpado, quem era que era o errado. Simplesmente faziam um pedir desculpa para o outro. E aí, assim, a conta fechou? Pedindo desculpa? Nada, a gente ficava puto da vida, não queria mais saber, chorava, não queria mais saber de brincar com aquela criança, né? Então, isso aconteceu na escola, e aí, como essa diretora da escola sabia como equilibrar essa coisa através da constelação familiar, então, a criança que apanhou bastante, ela foi socorrida, ela foi levada para poder curar os ferimentos, né, que a outra criança tinha praticado. E assim, no dia seguinte, foi chamada as duas crianças, né? E aí, assim, a diretora escutou as duas. Aí uma contou que provocou, que outra falou, e a diretora ficou imparcial ouvindo as duas crianças. Quando elas terminaram de contar a briga que elas tinham realizado, então a diretora falou assim: olha, vocês são muito amigos. É uma pena vocês agora não quererem mais brigar e ainda as mães de vocês brigaram por causa de vocês. Então, assim, como vocês são muito amigos, eu vou propor para você que o fulano que machucou bastante, ele faça uma compensação. Então, perguntou para outra criança: se ele compensar você de alguma forma, você consegue perdoar ele? Aí a criança falava que não, que não ia perdoar, né? E aí
A diretora explicou que todo mundo errava e que era possível ter uma compensação, né? Então, perguntou para o outro, para o que tinha recebido. Olha, e se você desse um castigo para o seu amiguinho só por um dia, para ele parar, para refletir o que ele fez? Que castigo que você quer que a gente dê para ele? Aí a criança pensou e a criança falou assim: como eu trouxe o meu brinquedo e é um brinquedo que ele gosta, então hoje eu não vou deixar ele brincar com o meu brinquedo. Então, o outro olhou e falou assim: olha, esse é o castigo pelo que você fez para ele. Tudo bem ficar um dia que vocês não vão brincar juntos hoje, porque ele não vai dividir o brinquedo com você. Aí o outro fez assim com a cabeça, né, dizendo que sim. E aí chegou pro outro e falou assim: agora que ele vai receber o castigo, você aceita uma compensação dele? E explicou o que era uma compensação. A compensação podia ser um presente, uma música, podia ser assim, várias coisas, uma fruta. Ele tinha que trazer um presente para o amigo. E aí ele falou assim que ele queria que o amigo trouxesse um chocolate para ele. Daí ligou para a mãe da criança, perguntou se ela compraria um chocolate para trazer no dia seguinte. As mães, né, ajudaram. E no dia seguinte, então, naquele dia, eles não brincaram, não puderam brincar juntos. Esse era o castigo do que tinha feito a maldade, né? E aí no dia seguinte, aí ele trouxe o chocolate e entregou para o outro. E aí equilibrou, entende? Porque o que estava inocente teve que ficar culpado, ele teve que ver as consequências da ação dele. Ele ficou um dia sem brincar com o amigo, com o brinquedo que ele mais gostava do amigo. E ao mesmo tempo, ele pôde daí sair da culpa porque ele compensou o amigo. Então, nos relacionamentos, quando a gente magoa muito alguém, o outro tem que estar, Isabel, ele tem que estar disposto a receber a compensação. Então, se a gente liga ou manda uma mensagem para o outro, fala, olha, eu sinto muito, naquele dia eu não estava bem, eu falei coisas para você que eu não que você não gostou, mas eu gostaria muito de compensar você. E você pode, de repente, falar para aquela pessoa que você gostaria de entregar um presente, que você gostaria de levar para ela algo. Então, pode ser que aquela pessoa aceite a compensação, como pode ser que não. E aí, se ela não aceitar a compensação, aí o relacionamento quebrou mesmo. Aí a gente não tem mais o que fazer. E vocês podem ver que relacionamento de casal tem muito essa história da compensação. E vou falar para vocês, o quarto mágico, aquelas 4 paredes lá, compensa muito. O casal briga e sai reconciliado do quarto mágico, né? Porque no sexo é realmente um tomar e um dar, tem uma energia ali que compensa muitos relacionamentos. Então, a gente tem que aprender a compensar o outro, a recompensar o outro quando a gente comete um erro. E estar. E a gente também, quando alguém comete um erro com a gente e a pessoa quer compensar, a gente dá para ela essa possibilidade de ela compensar com a gente aquilo que aconteceu. Mas quem escolhe a compensação sempre vai ser a vítima. Né? A vítima é sempre ela que vai poder. Na verdade, todos os conflitos que vocês puderem imaginar, não está na mão do autor, do perpetrador, não está nas mãos dele a solução do conflito, está sempre nas mãos da vítima. Se a vítima abrir mão da inocência, porque a vítima também causou aquilo, tá? Só que ela fica inocente e deixa o outro culpado. Mas está nas mãos do inocente a solução dos conflitos. Sempre assim. Tudo bem? Você entendeu bem, Isabel? Como compensar isso? Entendi, gratidão. Eu agradeço pela pergunta. E aí, mais alguém gostaria de fazer perguntas sobre essa questão da compensação?
Posso ler mais um trechinho aqui para vocês? Então, vou ler. Então, o Bert fala que conhecemos 3 atitudes típicas para alcançar ou manter essa condição de inocência. Então, assim, ser inocente não quer dizer que a gente realmente seja inocente, né? Muitas vezes a gente só está magoado, chateado, e a gente não percebe o que foi que a gente fez para provocar o outro. Então, tem situações em que a gente faz algo, provoca algo no outro. Às vezes, aquele algo que a gente fez não era intencional, mas provoca algo no outro, né? E a gente, às vezes, quer ficar inocente. É como se só o outro fosse culpado. Então, ele fala que existem 3 atitudes típicas. A primeira atitude ele chama de desligamento. Alguns pretendem preservar a inocência, negando-se a entrar no jogo. Preferem fechar-se a tomar. Deixa eu ver aqui, de onde está vindo esse barulhinho? Deixa eu mutar aqui. Preferem fechar-se a tomar, pois não ficam obrigados. Essa é a inocência dos que não jogam, não querem sujar as mãos, e por isso frequentemente se consideram especiais ou melhores. Entretanto, eles vivem restritos e, nessa mesma medida, sentem-se descontentes e vazios. Essa é bem aquela história, assim, de inocência, né? É aquela história, assim, onde a gente não quer saber daquilo que a gente provocou no outro e por isso que o outro tá bravo com a gente, por isso que o outro não quer falar com a gente, ou por isso que o outro entrou com um processo contra a gente, né? A gente fica sem olhar para isso. E aí a gente fica assim, eu não vou entrar nessa não, eu não vou mexer nessa história não, vou deixar passar, deixa tudo sem compensação, né? Encontramos essa atitude em muitos depressivos. Sua recusa em tomar, se dirigir, sobretudo, a um dos pais ou a ambos. Posteriormente, estendem essa recusa às outras relações e às coisas boas do mundo. Essas pessoas justificam essa recusa alegando que o que receberam não foi o certo, não foi o suficiente. Outros justificam sua recusa apelando para os defeitos da pessoa que deu. Entretanto, o resultado é sempre o mesmo: permanecem paralisados e sentem-se vazios. Então, assim, é quando uma pessoa ela faz um desligamento, é quando ela, principalmente as pessoas que estão em depressão, pode ver a pessoa que está em depressão, ela parou de se relacionar com todo mundo, ela não troca mais com todo mundo, e mais, muitas vezes ficam extremamente bravas porque elas acham que o outro tem que fazer. Ela está deprimida na cama, mas o marido tem que fazer a comida, cuidar dos filhos, trabalhar, ganhar dinheiro. Ela ainda fica brava se as pessoas não fazem por ela, né? A abundância. O efeito oposto pode ser notado nas pessoas que conseguem tomar seus pais como são e tudo mais que eles lhe dão. Experimentam essa atitude como um afluxo constante de energia e felicidade, que também os capacita a manter outras relações, onde também dão e recebem abundantemente. Então, basicamente, o que ele tem falado aqui, que nesse caso, por exemplo, do deprimido, o deprimido é uma pessoa que ele não quer receber ou a mãe ou o pai ou os dois. Então, eles não são bons recebedores. E muitas vezes é assim, aqui no consultório, nesses 25 anos, a gente ouve muito isso, sabe? Principalmente quando o cliente chega na primeira sessão. É assim, eles chegam assim, olha, a minha vida não foi legal, os meus pais não se separaram, a minha mãe não cuidou bem de mim, que ela deixou eu para minha avó cuidar. O meu pai sumiu, só apareceu ano passado,
passou uma vida inteira longe de mim, agora ele quer me procurar, eu não sei nem por que ele quer isso. E aí a pessoa ela vem com um discurso gigantesco dizendo que tudo que entregaram, tudo que a vida entregou não foi bom. Não era do jeito que ela queria, ela não tem o emprego que ela quer, ela não tem o salário que ela quer. E aí essas pessoas, a gente já olha e já sabe que em algo na vida delas, em algum momento elas se desconectaram, ou do pai ou da mãe, ou dos dois. Porque elas não são boas recebedoras do próprio destino que elas têm. Elas não recebem a vida como é. Elas gostariam que talvez o céu fosse cor-de-rosa, mas o céu é azul. Né? Talvez elas gostariam que só fizesse frio, mas faz calor e faz frio. E aí elas não recebem, por exemplo, se elas gostam do calor, elas não querem receber o frio. Né? Se elas gostam do frio, elas não querem receber o calor. E assim vão vivendo uma vida insatisfeitas, vazias, o tempo todo na reclamação, o tempo todo que nada tá bom. E aí elas acham que tem a ver com o passado, tem a ver com o amor que a mãe não deu, tem a ver com alguém importante que morreu quando ela era adolescente, tem a ver com aquele namorado que não quis saber dela e que deixou ela muito mal. Tem a ver com isso. Olha, alguém está falando aqui que o áudio está baixinho? Está baixinho para todos vocês ou para vocês está tudo ok? Então, eu acho que é só para você. Talvez você tenha que pôr um fone de ouvido para você ouvir melhor. Talvez o microfone do seu celular é baixo. Então, assim, as pessoas, elas são insatisfeitas. Agora, quando uma pessoa ela é muito satisfeita com a vida, ela recebeu os pais do jeitinho que eles são, ela recebeu a vida do jeito que é. Então, sabe essas pessoas alegres, que elas estão sempre de bem com a vida e que elas, sabe, tudo, qualquer coisa que você dê de presente para elas, fazem uma festa. Essas pessoas, elas são pessoas que elas receberam bem os pais do jeitinho que foi, né? Então, é por isso que para a gente entrar nessa abundância, a gente precisa refletir sobre isso, sobre o receber e o dar. Isso é muito importante. A gente tem que parar de ficar inocente em exagerar no dar. Tem que saber a medida. E a gente só sabe a medida, porque, pense bem, é tão difícil saber o equilíbrio daquilo. Principalmente no relacionamento de casal, é difícil. Você nunca sabe se você está exagerando na dose, a gente nunca sabe. Eu, por exemplo, eu sou numeróloga e para numerologia eu sou alma 9. O 9 é aquele que ajuda e ampara todo mundo, né? Então, eu sou assim, exagerada, sabe? Uma pessoa pede uma única coisa para mim, quando eu vou ver, eu entreguei para ela muito mais. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho que estar sempre percebendo os efeitos. Então, quando eu percebo que amigos se afastam, ou percebo que o meu marido está meio de saco cheio de mim, eu falo, nossa, eu estou desequilibrando nas trocas. Aí eu dou 10 passinhos para trás e tento perceber aonde é que eu estou exagerando, né? Exagerando no dar. E quando eu percebo aonde é que eu estou exagerando, aí eu dou 10 passinhos para trás e saio daquilo. Mas é difícil. É muito difícil a gente perceber. Quem é generoso, quem gosta de ajudar todo mundo, exagera mesmo. Só que os efeitos, a gente vai ver os efeitos, né? Como a Kátia, eu acho que falou para nós que realmente esse exagero no dar vai afastar as pessoas de nós. Ô, Patrícia, e que coisa, né? Até hoje, antes de ter essa aula, eu acreditava que quanto mais a gente dava, melhor a gente era recebido. Então, se doar, se dar, ajudar, fazer pelos outros, eu sempre achei que era fantástico. Mas o excesso não é bom. Não, de jeito nenhum. Sabe? Por Muito exemplo, louco isso. às vezes a gente tem um ponto de vista, por exemplo,
errado, né? Às vezes a gente pensa assim, o mendigo vem, às vezes o que ele quer é uma pinga, mas você resolve que o que é bom para ele é um sanduíche, tá? Então, é um problema. Nós temos um problema grande no que a gente acha que é certo e errado, né? Eu lembro uma vez um professor meu contando que um dia ele saiu e ele tinha comprado bebida alcoólica e tinha no carro. E a hora que ele passou, ele viu um morador de rua e ele desceu e perguntou pro cara: "Você quer? Eu tenho uma pinga aí, você quer?" Ele falou assim que nunca viu alguém tão feliz, realizado, porque tinha recebido 1 litro de pinga. Agora, tenho certeza, se você tivesse lá tentado dar para ele um lanche, talvez ele recebesse e fosse jogar fora o lanche. Então, a gente tem um grande problema em achar que o outro, aquilo que a gente acha que é importante para o outro. Eu lembro muito, por exemplo, as minhas crianças, que eu adorava comprar roupa para elas. Mas uma delas não gostava de roupa cor-de-rosa. E era eu que gostava, né? E de lacinho, muito menos. Era eu comprar. A hora que ela abria, eu dava presente, aquela alegria, aquele olho desse tamanho. A hora que ela abria e via que tinha um vestido cor-de-rosa, ainda tinha um lacinho, sem brincadeira, ela jogava fora, ela jogava assim no chão. E eu não Ou entendia o tem porquê que ela fazia isso, né? Porque não dava uma, para ela aquilo que ela queria. tem uma situação bem interessante, né? A gente que é mãe, e, né, sabe que a gente faz a festa de aniversário para a criança pensando na gente, né? Então a gente quer escolher o tema da festa da criança e quer convencer a criança que aquele tema é o mais bonito. E ele não é sempre isso que ele quer. E a gente quer fazer ele mudar de ideia o tempo todo. Eu também tenho 2 filhas e, né, errei, erro ainda em relação a muitas coisas, que nem você falou da roupa. É uma coisa que você gosta, mas a gente não percebe, ou às vezes não quer enxergar que a outra pessoa não, né? Como escolhas que a gente faz para o outro achando que seria o melhor e não é, porque seria o melhor para a gente, mas não seria o melhor para outra pessoa. É isso mesmo. Um dia o meu professor contou uma história que eu achei bem pertinente. Ele chegou lá, um cara assim de uns 50 e poucos anos, chegou lá assim arrasado. Ele falou assim: Décio, eu tô aqui arrasado porque eu não tô entendendo mais a minha mãe. Eu tô assim que eu não, eu tô passado com ela. Não sei mais o que fazer com a minha mãe. É assim, a minha mãe sempre foi pobre, morou em casa, bairro ruim, casa de pau a pique. Eu consegui estudar, depois de trabalhar tanto, consegui ficar rico. E quando foi ano passado, eu cheguei na cidade onde ela mora, comprei um terreno, construí uma casa para ela. Eu pus até banheira, jacuzzi para ela, tá? E aí, sabe o que aconteceu? Eu cheguei feliz, a hora que eu terminei a casa, eu mobiliei a casa inteirinha para ela. Coloquei uma televisão, que ela adora assistir novela, coloquei uma no quarto, uma na cozinha. E aí cheguei todo feliz com a chave da casa, numa alegria. Cheguei e falei: "Mãe, hoje vou realizar seu sonho, vou te dar um presente." E aí a mãe olhou para ele e falou: "Entra no carro." Aí disse que a mãe não quis nem trocar de roupa. Do jeitinho que ela estava em casa, no fogão a lenha dela, ela quis ir daquele jeito. A hora que ele falou, entregou, abriu a porta, falou: "Mãe, comprei essa casa para a senhora, já deixei ela inteirinha mobiliada. De hoje em diante, a senhora não tem mais que se preocupar com nada. Não precisa trazer nada, a senhora não precisa nem trazer as roupas da senhora. Eu compro tudo novo. E como a casa é grande, eu já vou contratar uma funcionária para ficar cuidando da senhora, porque o pai morreu e não dá mais para a senhora ficar sozinha." Diz que a velha olhou para ele com uma raiva. Falou assim: "Aonde é que você acha que eu vou morar nessa casa?" "Mas eu não vou mesmo." E falou: "Você leva eu de volta para minha casa e essa porcaria você pode vender." E aí ele estava completamente chateado, tá? Ele nunca tinha conseguido perceber. O meu professor mostrou para ele e falou assim: "Se imagine só, as pessoas de idade adoram as coisas dela, né? Elas têm uma dificuldade de fazer mudança. Sua mãe teve algum momento que arredou o pé daquela casa, fez um passeio de avião, fez um passeio para outra cidade de carro? Não. Então, onde você acha que ela era infeliz naquela casa? Lá ela tem todas as veiaradas vizinhas que faz 50 anos que são amiga dela.
você pensa que ela está sozinha. É nada. Essas velhas, elas tricoteiam com tudo quanto é vizinha. E ela está feliz naquela casa. Né? Então, é isso. É o tal do nosso exagero. De não entregar para a pessoa apenas aquilo que ela realmente está precisando, exatamente o que está precisando. Quantas e quantas vezes a gente vê filhos assim, irmãos, brigando um com o outro, porque um pagou para o pai e a mãe lá, sei lá, o plano de saúde, mas o outro não está pagando o aluguel do pai, e vira aquela confusão na família, né? Então, assim, se os pais estão precisando de ajuda, a gente entrega para eles só aquilo que a gente pode entregar, nem mais nem menos. Somente aquilo. E não vai criar confusão com os irmãos, cobrar dos irmãos aquilo que eles deveriam estar fazendo ou não. Né? Isso é estar no seu lugar dentro do sistema. E entregar para os pais aquilo que a gente pode, não aquilo que a gente não pode. Né? Mas muitos de nós vai lá e exagera. Aí resolve pagar o aluguel do pai, da mãe, resolve comprar os medicamentos, depois joga na cara de todos os irmãos. 20 anos fica jogando na cara dos irmãos que eles não fazem nada, ou fica falando com os outros mal dos irmãos que eles não ajudam em nada, sabe? E é isso, esse exagero que a gente faz sem saber, e faz por amor, por muito amor. Fala, Isabel. Professora, esse caso que a senhora falou sobre os irmãos viver jogando, isso na família acontece muito. Na Demais. minha tem um emaranhamento muito grande. É assim, Isabel. O emaranhamento, os emaranhamentos das famílias são gigantescos. Se a gente for olhar para cada um que está aqui, olhar para a própria família, vocês sabem que são famílias emaranhadas até o último fio de cabelo. Não importa o quanto emaranhamento tem na família. Eu vi a Isabel até colocando a mão na cabeça, assim. Não importa quantos emaranhamentos das famílias têm, porque elas têm muitos. Mas o Bert fala que, assim, dentro do sistema, como é um sistema, se um voltar para o seu próprio lugar dentro do sistema, já é, assim, de grande valia, sabe? Porque automaticamente, se a gente volta para o nosso lugar, de repente, uma outra pessoa, que foi nós que tiramos ela do lugar dela, ela vai ter que entrar no lugar dela. Automaticamente, ela vai ter que fazer o papel dela. E eu dou só um exemplo de filhos, né? Quando a gente... vou dar um exemplo particular para eu não ter que ficar trazendo questões dos clientes. Então, assim, como eu fiquei muito fora do lugar diante das minhas filhas, antes de conhecer a constelação, eu não tratava minhas filhas como filhas. A psicologia falou nos últimos 40 anos que a gente tem que ser amigo dos filhos. Então, para mim, era um relacionamento entre iguais, ainda mais que eu tive elas muito jovem. Com 19 anos eu já tinha 2 crianças. Quando elas eram adolescentes, eu era jovem, ainda eu tinha 30 e poucos anos. Né? Então, parecia assim que nós éramos irmãs, não pareciam que eu era mãe e filha delas. Que eu era mãe e ela era filha. Automaticamente, no dia em que eu entendi, através da constelação, que eu ia ter que voltar a ser a mãe. A mãe é aquela que conduz, a mãe é aquela que puxa a orelha, a mãe é aquela que educa. E não, o filho não vai gostar. O filho vai detestar uma mãe amiga, legal, que deixa fazer tudo que quer, que compra tudo que quer. Eles adoram. Não precisam, é amiga, a mãe é uma amiga. Mas aquela mãe que conduz, que pega no pé e que educa, ela não é a amiga do filho, de jeito nenhum. E aí o filho vai se rebelar contra ela, o filho vai brigar com ela, né? Então, no dia em que eu coloquei a minha filha no lugar, ela fez esse movimento. Como ela é adulta, né, que eu já contei para vocês, faz 3 anos que ela não fala comigo. Então, ela fez esse movimento. Né? Exatamente porque ela está fora do lugar. Só que agora, como eu voltei para o meu lugar, se um dia ela tiver uma criança, como eu voltei no lugar de mãe, de avó, certamente o dia que chegar meu neto, o meu neto vai poder olhar para ela e ser o filho. Porque se ela não voltar para o lugar dela, o que vai acontecer
é que a hora que ela tiver uma criança, a criança ela vai cometer o mesmo erro que eu, ela vai virar amiga dessa criança e aí ela vai se ferrar. Então, Aí eu quase mas o fato de eu ter colocado ela no lugar que marcou ela profundamente na alma, tanto que ela está magoada comigo, vai fazer que o dia que o filho dela sair do lugar, ela vai saber o que fazer, porque eu fiz isso com ela, eu botei ela no lugar dela. Então pode até doer muito para a gente pôr os filhos no lugar, mas enquanto eles não entenderem que nós somos grandes e eles são pequenos dentro do sistema, é um grande desafio para eles na vida, porque as crianças que não entendem o próprio lugar dentro da hierarquia, na hora que elas vão trabalhar, elas não entendem a hierarquia da empresa. Elas chegam lá na empresa mandando no chefe que faz 30 anos que está lá, e aí ele manda a pessoa embora. Né? Essa pessoa arranja confusão por onde ela desrespeita a professora, ela desrespeita os idosos, ela não sabe o lugar dela. Aí ela vai se ferrar na vida, aí ao ponto de chegar a estar tão fora do próprio sistema familiar que chega a virar um criminoso, entende? Daqui a pouco a gente tem um filho aí que está sendo preso exatamente porque a gente não ensinou ele o lugar dele dentro da família. Mais alguém tem alguma pergunta? Posso encerrar a nossa live de hoje? Então tá bom, lindos seres. Uma alegria estar aqui com vocês. Muita gratidão pela contribuição de vocês. estava não, professor. Tá ficando bom agora? Peraí, eu não tô te ouvindo, Isabel. Não acaba não, tá ficando bom agora. Você não quer que eu acabe a live, né? Mas aí eu vou ultrapassar demais o horário aqui. Já são 9h19 no meu relógio aqui. Já passei 19 minutos do horário. Então, um beijo grande a vocês. Reflitam bastante sobre esse assunto. Depois eu vou subir essa live lá no YouTube. Se vocês acharem legal, compartilhem com os amigos. Curtam lá, façam comentários lá. Assim ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Então, um beijo grande aí para vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma semana maravilhosa, tá? Tchau para vocês. Um beijo. Agora eu vou deixar. Tchau, Anderson. Semana que vem, espero que você esteja de volta aqui, viu? Gratidão pela sua contribuição. Eu venho sim. Tchau, tchau. Tchau.